Nesse vídeo nós vamos estudar os números reais e intervalos. Existe uma correspondência entre as representações decimais e os números reais. Se nós excluirmos expansões decimais que envolvem um período formado por noves, então essa correspondência entre expansões decimais e números reais será bijetiva, ou seja, para cada número real nós vamos ter uma expansão decimal associada e para cada expansão decimal nós vamos ter um único número real associado. Representações decimais periódicas correspondem aos números racionais. E representações decimais não periódicas não correspondem aos números racionais. Nós vamos dizer, nesse caso, que elas correspondem a números irracionais. Juntos, os números racionais e os números irracionais formam o conjunto dos números reais. Exemplo: se a expansão decimal desse número seguir esse padrão, que é, nós temos um dígito 1 depois da vírgula, seguido de um 0 e outro dígito 1, seguido agora de 2 zeros e outro dígito 1, seguido agora de 3 zeros e o dígito 1, seguido por 4 zeros e o dígito 1. Bom, aqui o número de zeros está aumentando a cada 2 dígitos 1s, e se nós seguirmos esse padrão de construção para esse número, nós não vamos obter uma expansão periódica. Portanto, o número associado à expansão que segue esse padrão será um número irracional. A reta real. Existe uma correspondência bijetiva entre os números reais e os pontos de uma reta. Para explicar um pouco mais essa correspondência, nós vamos usar o GeoGebra. Sobre a reta, nós marcamos um ponto que vai corresponder ao número 0 e à direita dele um ponto que vai corresponder ao número 1. A partir desses dois números, nós podemos construir os pontos que correspondem aos naturais, mantendo sempre essa mesma distância. Então nós vamos construir o 2 à direita de 1, o 3 à direita de 2, 4 à direita de 3 e assim por diante. Se nós andarmos para a esquerda a partir do 0, nós vamos construir o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. A fração 3/2 tem como expansão decimal 1,5. E o ponto correspondente a esse número vai estar situado aproximadamente aqui, entre 1 e 2. Se nós fizermos uma ampliação da nossa visualização dessa região, nós vamos encontrar onde está localizado exatamente o ponto que está associado ao número 1,5. Considere agora o número raiz de 2, cujos primeiros dígitos da expansão decimal estão dados aqui. Para encontrarmos o ponto que corresponde ao número raiz de 2 na reta real, nós podemos proceder da seguinte forma. Olhamos para a raiz de 2 e observamos que esse número está entre 1 e 2. Então, o ponto que corresponde ao número raiz de 2 vai estar localizado nesse pequeno segmento, que tem como extremos o número 1 e o número 2. A localização exata desse ponto, que corresponde ao raiz de 2, nós ainda não conhecemos. Nós podemos agora fazer uma ampliação dessa reta e olharmos mais de perto para esse segmento que vai de 1 a 2. Aqui nós dividimos esse segmento que vai de 1 a 2 em 10 partes iguais. Observe agora que, como raiz de 2 é aproximadamente 1,41, o ponto que corresponde ao número raiz de 2 deve estar situado entre 1,4 e 1,5, que é esse segmento. Encontramos agora um segmento menor do que o anterior, que ia de 1 até 2, e sabemos que o número raiz de 2 está associado a um ponto que pertence a esse pequeno segmento. Para encontrarmos o ponto da reta que corresponde ao número raiz de 2, nós podemos fazer agora uma ampliação da nossa visualização desse pequeno segmento e vamos dividi-lo em 10 partes iguais. Observe agora que nós tomamos o segmento que vai de 1,4 até 1,5 e dividimos ele em 10 pedaços iguais e geramos com isso os números 1,41, 1,42, etc., 1,49. Olhando agora para a expansão decimal do número raiz de 2, como ela inicia com 1,414, nós chegamos à conclusão de que o nosso ponto deve estar situado
entre 1.41 e 1.42, que é esse pequeno segmento. Observe agora que nós encontramos uma localização um pouco mais precisa de onde está situado o ponto que corresponde ao número raiz de 2. Nós podemos continuar com esse procedimento, ampliando nossa visualização dessa região onde está situado o ponto que corresponde ao número raiz de 2. Vamos então fazer uma ampliação dessa região. Nós podemos dividir esse segmento em 10 partes iguais e com isso nós vamos gerar os pontos que correspondem aos números 1,411, 1,412, etc., 1,419. Como a expansão decimal do número raiz de 2 inicia com 1,4142, nós chegamos à conclusão de que o ponto que corresponde ao número raiz de 2 está situado entre 1.414 e 1.415. Com isso, nós obtemos uma descrição mais precisa de onde está situado o ponto que corresponde ao número raiz de 2. Nós podemos continuar com esse procedimento, mas observe que em cada etapa o que nós vamos obter é sempre um segmento 10 vezes menor do que o segmento anterior. Eu vou fazer aqui um procedimento contrário agora, que é voltar para a escala original que nós tínhamos na nossa reta. Antes disso, eu vou colocar aqui para a nossa visualização duas retas verticais, que passam pelos pontos que são extremos desse segmento onde está localizado o número raiz de 2. Vamos então voltar a enxergar essa reta na nossa escala original. Bom, vocês se lembram que eu tinha feito duas retas, uma correspondendo ao extremo esquerdo e a outra correspondendo ao extremo direito do segmento onde estava localizado o ponto que corresponde ao número raiz de 2? Bem, olhando na escala original agora, nós temos aqui o 0, 1, 2, o 3, etc. Esses dois pontos que eram 1,414 e 1,415 estão tão próximos um do outro que nós enxergamos praticamente uma única reta. E também com isso nós enxergamos praticamente onde está localizado o número raiz de 2. Nós temos então praticamente a localização do ponto que corresponde a esse número. Notem que com o procedimento que nós fizemos, nós chegamos a essa localização com um erro da ordem de 0,001. Eu vou novamente aplicar um zoom aqui em torno desse ponto, para nós enxergarmos que o que nós conseguimos de fato até o momento foi um pequeno segmento que contém esse ponto. A princípio, nós só sabemos até o momento que o número raiz de 2 corresponde a um ponto que está situado aqui. Desigualdades. Essa primeira expressão é lida como A é menor do que B. Então, por exemplo, nós podemos escrever 2 é menor do que 5. Essa é uma sentença verdadeira. E por outro lado, se nós escrevermos 7 é menor do que 3, essa é uma sentença falsa. Aqui nós lemos A é menor ou igual a B. Aqui nós lemos A é maior do que B. E aqui nós lemos A é maior ou igual a B. Intervalos. Nós temos três formas diferentes de descrevermos intervalos. Uma delas é a geométrica. Aqui nessa primeira situação nós temos um intervalo de números que vai de A até B e que contém também os números A e B. Para indicarmos que os extremos do intervalo pertencem ao intervalo, nós devemos deixar essas bolinhas pintadas. Esse intervalo corresponde ao conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que o número A é menor ou igual ao número x, que é também menor ou igual ao número B. Nós também representamos esse intervalo da seguinte forma: colchete A, vírgula, B, colchete. Isso significa o intervalo dos números que estão à direita de A e à esquerda de B, incluindo os números A e o número B.
Sempre que nós colocarmos esse colchete acompanhando o extremo do intervalo, nós vamos estar indicando que esse extremo do intervalo pertence também ao nosso conjunto. Aqui nessa segunda situação, nós temos o intervalo semiaberto, que contém o número A, mas não contém o número B. Observe a diferença. Para informarmos que o número A pertence ao intervalo, nós colocamos essa bolinha pintada, e para informarmos que o B não pertence ao intervalo, nós colocamos essa bolinha não pintada. Esse intervalo corresponde ao conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que A é menor ou igual a x, que é menor do que B. Observe a diferença. Aqui nós estamos dizendo que o A é menor ou igual a x. Então o x tem que estar à direita de A, mas pode também ser igual ao número A. Por outro lado, nós estamos dizendo que o x é menor do que B. Isso significa que x não pode ser igual a B. Nós também representamos esse intervalo escrevendo colchete A e no B um parênteses. Esse colchete indica que o extremo A pertence ao intervalo, esse parênteses indica que o extremo B não pertence ao intervalo. Aqui nessa terceira situação nós temos o oposto, que é quando o A não está no intervalo e o B está no intervalo. Nesse caso nós vamos ter o conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que A é menor do que x, que é menor ou igual a B. Observe que aqui nós estamos informando que o número A não pode ser igual a x, ou seja, x tem que estar à direita de A, e o número B pode ser igual a x. X tem que estar à esquerda de B ou ser igual a B. Nós representamos esse intervalo também colocando um parênteses para o A e um colchetes para o B. Aqui nessa quarta situação, nem o extremo A nem o extremo B pertencem ao intervalo. Nesse caso, nós vamos ter o conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que A é menor do que x, que é menor do que B. Note que nessa situação, x não pode ser igual a e x não pode ser igual a B. Nós denotamos esse intervalo colocando um parênteses para o A e um parênteses para o B. Nós temos também os intervalos limitados, onde nós não temos os dois extremos do intervalo. Aqui, por exemplo, nós temos o intervalo dos números que estão à direita de A ou que são iguais ao número A. Isso corresponde ao conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que A é menor ou igual a x. Nós denotamos esse intervalo colocando colchetes para o A, e como nós não temos limitação à direita, nós vamos colocar aqui um mais infinito e um parênteses para o mais infinito. Nós nunca vamos colocar colchetes acompanhando o infinito. Aqui nesse segundo exemplo, a diferença é que o número A não pertence ao intervalo. Nesse caso, nós vamos ter o conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que A é menor do que o número x. Nós vamos denotar esse intervalo colocando um parênteses para o A. Como não tem limitação à direita, nós colocamos um mais infinito e um parênteses para o infinito. Existe também a possibilidade do nosso intervalo estar limitado apenas à direita. Nessa situação, onde o número B pertence ao intervalo, nós vamos ter o conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que x é menor ou igual ao número B. Nós vamos descrever esse intervalo colocando um menos infinito à esquerda e o B à direita. Colchetes para o B, indicando que ele pertence ao intervalo, e para o infinito nós sempre vamos colocar um parênteses. Aqui nesse quarto exemplo, nós temos uma bolinha não pintada para o B. Com isso, nós vamos ter o conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que x é estritamente menor do que B. Nós denotamos esse intervalo com parênteses menos infinito e um parênteses também para o B. Finalmente, se nós não tivermos limitação nem à esquerda nem à direita, então o nosso conjunto vai ser formado por todos os números reais. Nesse caso, nós escrevemos o intervalo que vai de menos infinito até o mais infinito. Parênteses em ambos os casos.
Exemplos. Aqui nós temos dois intervalos e esse símbolo nós lemos como interseção. Ou seja, vamos encontrar todos os pontos que pertencem tanto a esse intervalo quanto a esse intervalo. Para estudarmos essa interseção, nós podemos fazer a representação geométrica dos intervalos. O primeiro deles é o intervalo que vai de 1 a 7, incluindo o 1 e incluindo o 7. O segundo deles é o intervalo que vai de 3 a 9, excluindo o 3 e incluindo o 9. Note que 3 está entre 1 e 7. Para fazermos a interseção desses intervalos, nós devemos agora analisar qual é a região de pontos que pertence tanto ao primeiro quanto ao segundo intervalo. Essa região está dada aqui. Como o número 3 pertence ao primeiro intervalo, mas não pertence ao segundo, ele não está na nossa interseção. Como o número 7 pertence ao primeiro e ao segundo intervalo, ele está na interseção. Concluímos que a interseção desses intervalos é o intervalo aberto em 3 e fechado em 7. Com essa notação, nós lemos a união dos intervalos. Um ponto está na união dos intervalos se pertence a pelo menos um dos dois intervalos. Para calcularmos essa união, nós vamos proceder como no exemplo anterior. Iniciamos fazendo a representação dos dois intervalos. O intervalo 1, 7 contém os extremos. O intervalo 3, 9 não contém 3 e contém o número 9. E agora, a união desses dois intervalos vai ser formada por todos os pontos que pertencem a pelo menos um desses dois intervalos. Então, fazendo a união deles, nós vamos obter o intervalo que vai de 1 até 9, incluindo 1 e incluindo 9. Então, nós vamos colocar aqui o colchetes para o 1 e o colchetes para o 9. Exemplo, vamos calcular essa interseção. Aqui nós temos o intervalo 1, 6, que contém 1 e não contém o 6. E temos também o intervalo que vai de 2 a 8, não contém o 2 e não contém o 8. Para fazermos a interseção, nós temos que encontrar todos os pontos que pertencem a ambos os intervalos. Nesse caso, nós vamos ter essa região que vai de 2 a 6, não contém o 2 e não contém o 6. Bom, por que não contém o 2? Para um ponto estar na interseção, ele precisa estar em ambos os intervalos. O 2 pertence ao primeiro intervalo, mas não pertence ao segundo. Então, não está na interseção. Ele também não contém o 6, porque o 6 não pertence ao primeiro intervalo, portanto, não está na interseção. A interseção desses intervalos vai ser o intervalo aberto em 2 e aberto em 6. Agora, para fazermos a união, nós repetimos os intervalos e lembramos que para um ponto estar na união, basta estar em um dos dois intervalos. Então, a nossa união vai começar no 1 e vai até o 8, excluindo o 8, porque o 8 não está no primeiro intervalo e também não está no segundo intervalo. Então, a nossa interseção tem um colchetes para o 1 e tem um parênteses para o 8. Mais um exemplo. Aqui nós temos o intervalo ilimitado, excluindo o 2, porque nós temos ali um parênteses. Nós temos também o intervalo de números que vai de 0 a 4, excluindo o 0 e excluindo o 4. Para fazermos a interseção, nós devemos observar que os pontos que estão em ambos os intervalos são os pontos dessa região, que vai de 0, excluindo o 0, até 2, excluindo o 2. 0 não está na interseção, porque o 0 não pertence ao segundo intervalo. 2 não está na interseção, porque o 2 não pertence ao primeiro intervalo. E com isso nós vamos obter o intervalo de números de 0 a 2, aberto em 0, aberto em 2. Então nós vamos colocar parênteses em ambos os casos.
Para calcularmos a união, nós começamos representando de novo os intervalos. Então lembre-se que para um ponto estar na união, ele precisa estar em um dos dois intervalos. A nossa união vai ser formada por todos os números que estão à esquerda de 4. O número 4 não pertence à união, porque ele não pertence a nenhum dos dois intervalos. Mais um exemplo. Aqui nós temos o intervalo de 2 a 7, incluindo 2 e incluindo 7. E nós temos o intervalo de 7 a 10, excluindo 7 e excluindo 10. Para fazermos a interseção dos intervalos, observe que, bem, números que estão à direita de 7 não estão no primeiro intervalo. Números à esquerda de 7 não estão no segundo intervalo. E, por outro lado, o 7 está no primeiro intervalo, mas não está no segundo. Não há nenhum ponto que esteja em ambos os intervalos, e essa interseção é o conjunto vazio. Vamos agora calcular a união desses intervalos. Nós iniciamos representando os dois intervalos como no exemplo anterior, agora nós vamos fazer o cálculo da união. Nós vamos ter aqui todos os pontos à direita de 2 e à esquerda de 10, excluindo 10. Observe que o 7 está na união, pois o 7 pertence ao primeiro intervalo. O 10 não está na união, porque o 10 não pertence ao segundo intervalo e também não pertence ao primeiro intervalo. Então a nossa união vai ser o intervalo fechado em 2 e aberto em 10. Aqui no próximo exemplo, para calcularmos a interseção, nós vamos considerar a representação dos intervalos. Esse primeiro intervalo é formado pelos pontos que estão à esquerda de 0, incluindo 0. Nesse segundo intervalo, nós temos os pontos que estão à direita de 0, incluindo 0. A interseção desses dois intervalos vai conter apenas o número 0. Nesse caso, nós dizemos que a interseção é formada pelo conjunto que contém apenas o número 0. Para fazermos a união, nós começamos redesenhando esses dois intervalos. E agora observe que a união desses intervalos vai ser formada por todos os pontos da reta. Nesse caso, a união é o intervalo de menos infinito até mais infinito. Nós também podemos dizer que a união é o conjunto de todos os números reais.